Quando tudo escurece, Deus ainda faz milagre. Quando tudo escurece, Deus ainda faz milagre. Ele é o Deus do milagre, Deus do impossível. É o Deus que faz reinar sobre nossas vidas, poder e glória. E falando sobre isso, o profeta Miqueias, ele era profeta 740 anos de Cristo, e até 710 ele reinou como profeta em Jerusalém, em Judá. Ele trabalhou assim como profeta para o rei Jotão, Acais e Ezequias. 3 reinados ele estava como profeta. E ele se depara numa situação que o povo estava assim como disperso. Eu digo assim, vamos botar em prato limpo, como o Brasil está hoje. Entregue aí nas condições que nós estamos vivendo aí, uma politicagem, uma corrupção tremenda. Está igualzinho, então não tem diferença. Aquele povo estava corrupto. O profeta Miqueias, ele vivia dias de decadência profunda, porque, sendo profeta, boca de Deus, ele vivia a situação que estava vendo algo correndo pela ladeira abaixo, a decadência espiritual, moral, está tudo se afundando. Mas ele não, ele se colocou à disposição na mão de Deus. Só de ser moral, Israel todo incorruptível, corrupto, violência, injustiça, infidelidade, tudo estava em Israel. E nós vemos hoje o nosso país, o mundo vivendo assim, em guerras. Um querendo tomar o que não pertence a ele. Eu estava conversando com um irmão na semana passada a respeito de algumas guerras que está querendo se pronunciar no mundo aí. Me lembro quando, acho que foi 83, 87, por aí, 88, quando a Inglaterra queria tomar a Ilha Malvina. O cara sai de um continente longe pra caramba, que tomar um lugarzinho lá próximo à Argentina, Patagônia, a Ilha Malvina, querendo tomar. Agora a gente vê os Estados Unidos querendo tomar a Groenlândia. Meu Deus, onde o mundo vai parar? Isso é ganância por dinheiro, poder. E o povo lá está assim mesmo. O Miqueias via isso, que o povo está naquela dependência mesmo de corrupção, destruição, prostituição, tudo devia ter naquele lugar. Mas em Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, 7 diz assim, abre a Bíblia lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 7, é o que ele fala, vendo tanta corrupção, ele que foi profeta em 3 reinos, aí ele se depara com isso, essa vandalismo todinho total, prostituição, corrupção. Aí ele fala assim, eu porém olharei para o Senhor, esperarei no meu Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ele fala isso, o meu Deus me ouvirá. Amado, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua situação hoje, está na igreja, na tua família, no teu lar. Vamos usar o que Miqueias falou. Eu, porém, olharei para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Espera no Deus da nossa salvação. Ele vai te ouvir. São 3 palavras importantes, 3 frases importantes. Nós temos que tomar posse nessa manhã. Precisamos tomar conta de que Deus quer fazer algo na nossa vida tremendo. Nesse cenário, o profeta não começa apontando solução humana, nem poder político. Ele leva direto a Deus. Ele podia chegar diante do rei, o rei, está acontecendo isso, não, ele foi direto a Deus. Ele não usou artifício, ele foi direto a Deus. Você é a mesma coisa, eu é a mesma coisa. Coloca diante de Deus. Precisamos depositar nossa vida no altar do Senhor. Dizer obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Ele faz algo simples, porém poderoso. Decide esperar no Senhor. Miqueias nos ensina que não há momento que o povo de Deus não tenha chão. Tem hora que você não tem chão. Tem hora que você não... Olha, parece que abriu um buraco, você vai cair no buraco. São as lutas, as tribulações, as dificuldades. Ele diz a mesma coisa.
não tem chão, some tudo, mas espera no Senhor, confia no Senhor, bota teu altar na mão do Senhor, peça a Ele algo maravilhoso. Mesmo em meio à queda e à dor, à posição, o justo permanece firme, porque a esperança não está na circunstância, mas está no Senhor. A nossa circunstância está no Senhor, não está em mim, não está em você, está no Senhor. É Ele que é o nosso Senhor. Eu queria que tu vasse a cabeça para te orarmos a Deus, pedir ao Espírito Santo, Deus, sabedoria, soberano, eterno Deus, amado Pai. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, no nome que há poder, no nome que é acima de todos os nomes, ó Deus, nós colocamos nossas vidas no teu altar, Deus. Pedimos, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, Pai. Direciona nossa mente para Ti nessa manhã, Pai. Leva cativo todo pensamento ao contrário, ó Deus. Que possamos, ó Pai, ter certeza, Pai, que nós temos que esperar em Ti, confiar em Ti, crer que Tu nos ouves, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Eu Te louvo nesta manhã, Pai, por tudo, Senhor. Eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, nós vemos aqui que Miqueias colocou tudo na mão de Deus. Quando ele fala assim, eu, porém, olharei para o Senhor. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu me deparei com quando Josué falou assim, vocês podem ir por outros caminhos, podem servir outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, a situação nós temos que colocar diante de Deus. Toda a nossa dificuldade, nossa luta, nós temos que colocar diante do Senhor. Viu que o profeta falou, e Josué falou lá atrás, muito tempo antes, ele falou, eu e minha casa temos que servir ao Senhor. Nosso lar foi preparado para servir ao Senhor, o seu lar foi preparado para servir ao grande Deus Todo-Poderoso. Meio às lutas e tribulações, nós temos que confiar no Senhor. Ele disse, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Eu botei ali o livro de profeta Miqueias, do 1 ao 10, mas eu queria só ler 2 versículos, somente o 7 e o 8, que é a nossa visão da nossa mensagem dessa manhã. Que no capítulo do 1, versículo 1 ao 6, ele fala sobre a corrupção, como o povo está se comportando, como o povo está direcionando para Deus, para outros deuses, como Deus está se comportando pela corrupção. Mas o que eu queria chamar a atenção, nesse versículo 7 e no versículo 8, que é a nossa mensagem. Primeiro tópico dessa manhã, Deus colocou no meu coração, escolhe para onde você vai olhar. Nós temos direção a olhar para onde nós quisermos olhar. Amém, igreja? Você olha para onde você quiser olhar, mas nós temos que escolher um caminho, para onde nós iremos olhar. Para onde você vai olhar, vai determinar a tua situação com Deus ou com o inimigo. Para onde você olhar, vai direcionar o teu trabalho e a tua dispensa de um trabalho. Para onde você olhar, você vai ver a tua saúde, vai ver a bênção na tua casa. Nós temos que olhar com convicção para quê? Para Deus. Como o profeta falou, olharei para o Deus da minha salvação. Temos que olhar com fé. Primeiro tópico. Aí o versículo 1:1. Olhar que a sua volta para Deus. Olhar que Deus se volte para Deus. Olhar que Deus esteja no controle da tua vida. Olhar que Deus esteja reinando na tua vida. Aí Miqueias diz, eu porém, versículo 7, eu porém, isso marca contraste com a corrupção geral. Ele diz, eu porém, eu não estou participando dessa corrupção, eu não estou participando desse projeto político que está acontecendo, eu não estou participando da injustiça moral, eu não estou participando. Eu porém, na corrupção geral, enquanto o povo se afundava, ele diz assim, eu decido olhar para o Senhor. Miqueias decide olhar para o Senhor. E você nessa manhã, está olhando para quem, meu irmão? Nós temos muita luta. Para subir aqui em cima, aqui, igreja, é complicado, é pesado, a luta é grande. Mas se nós não olhar para o Senhor, para começar, primeiro na minha voz, minha dicção, se eu não olhar para o Senhor, eu não subo aqui. Quantas vezes eu parei e me estagnei, não vou mais pregar, não vou mais falar. Porque quando eu estou olhando para o Senhor fala, vai comigo, pode ir, meu irmão, eu estou contigo. Quando a oportunidade é dada a minha, porque Deus não foi o pastor Renê, irmã Jair, os pastores me deram, foi Deus que deu oportunidade.
Olha para o Senhor. Eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é a situação que está passando na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde. Eu não sei qual é, mas olha para o Senhor. O profeta falou, eu, porém, olharei para o Senhor, confiarei no Senhor, deposarei a minha fé no Senhor. Ele, como profeta, ele podia chegar para o rei e falar, rei, a senhora está agindo errado, o povo está em corrupção, o povo está se descendo abaixo, eu estou pedindo a direção que Israel tem que seguir. Questão disso, irmão, olhar para o Senhor. Olhar traz ideia de que expectativa atenta, não de um olhar distraído. Miqueias não estava olhando distraído, estava atento ao que estava acontecendo. Eu quero dizer para você nessa manhã, fica atento ao que está acontecendo no teu lar, está atento no teu trabalho. Ele não está atento a tudo, a todos. Está atento ao que está acontecendo na igreja, nas ruas. Não é diferente do que aconteceu com Miqueias, no tempo de Miqueias. Não é diferente. Está a mesma coisa, nosso país, a mesma coisa. O mundo está em corrupção, o mundo está em guerra, dificuldade. Um quer ser maior que o outro, mas ele fala, eu olharei para o Senhor. A mesma coisa que Josué dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, colocando o Senhor em tudo em primeiro lugar. Nós precisamos ter isso no nosso lugar, colocar o Senhor em primeiro lugar. Não é olhar disperso, mas olhar confiante no Senhor. Olhar confiante que o milagre vai acontecer. O milagre da cura, da libertação, da restauração vai acontecer. Como vigia que espera o amanhecer. Cada trabalha a noite toda, espera o amanhecer. Assim me quer dizer, eu esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Para onde eu olharei? Olharei para o Senhor. Ele diz isso. Está lá em Salmos 130, versículo 6, olha o que diz lá. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele estava passando por uma situação difícil ali. A pressão espiritual sobre ele. Ele fala, eu vou olhar para o Senhor. Olha o que diz o salmista. O Senhor faz justiça e defende as causas dos oprimidos. Tu está passando luta, está sendo oprimido. Creia no Senhor, confia no Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Não pegue, não entregue e pegue de volta. Tentando reagir, fazer com as tuas mãos. Não, entrega no Senhor. Um tempo atrás eu falei muito sobre a respeito que eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje está dividida, minha casa está dividida. Tem uma parte que está servindo, andando para o lado diferente, mas mesmo assim eu confio no Senhor, que eu creio no poder de Deus. Eu creio que isso são momentos, são lutas que vai passar. Mas eu boto no altar de Deus todo dia. Eu falo para minha filha, você não me pertence ao Senhor. Eu te consagrei ao Senhor. Agora cabe a ela a dar no processo de quê? Pelejoso, duro. Nós com o Senhor já passamos um processo duro. Imagina a pessoa que conhece o Senhor passando pelo processo sem o Senhor na frente. Vai sofrer mais ainda. Mas são pessoas que não querem ouvir. A minha casa está assim. Eu creio que muitas casas, a mesma coisa nessa manhã está assim. Dividida. O reino dividido não subsiste. Mas temos que confiar no Senhor. Crer no Senhor, no poder de Deus. Quando tudo ao redor falha, para onde nós olhamos? Para os problemas ou para Deus? Quem olha para Deus não perde o rumo, mesmo quando o caminho some. Se nós olhar para Deus, o caminho pode sumir, mas o Senhor disse que Ele é a nossa luz. Ele vai clarear o teu caminho, vai clarear o meu caminho. Nós vamos andar na presença do Senhor. Ponto 1, 2, diz assim: a esperança de quem confia no caráter de Deus. Aí o segundo espaço do versículo 7 diz assim: esperarei no Deus da minha salvação. Olha lá no livro de Miqueias, versículo 7, diz assim: esperarei no Rei, no Deus da minha salvação. Quem confia no caráter de Deus, diga amém. Confiamos que Deus é imutável, Ele é poderoso para transformar a água em vinho, transformar a maldição em bênção, transformar nossa luta em vitória. Confiar no caráter dele. Esperarei no Deus da minha salvação. Esperar aqui não é passivo, esperar passividade não. Ele está dizendo, eu descanso e confiar no Senhor. Quando ele fala aqui, é esperar,
e passividade. É esperar confiante no Senhor. Não é passivo, deixar, não. Ó, se o Senhor quiser fazer, Ele faz. Se não quiser fazer, Ele não faz. Não. É paciente. Ele está esperando no Senhor a vitória. Quantos de nós temos esperado no Senhor a vitória? Dependemos do Senhor. A palavra da salvação aponta para o livramento, aponta para o poder físico e para a parte espiritual. A palavra salvação aqui, ela se direciona completamente ao físico e ao espiritual. E quer trazer, tem que salvar o corpo, tem que salvar a parte espiritual. Ele está dizendo bem claro, esperarei no Senhor. Referência bíblica aí, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, ao que diz: mas aquele que espera no Senhor renovarão suas forças. Tu está esperando no Senhor, meu irmão? O profeta esperou o Senhor passivamente. Passivamente, ele disse: esperarei no Deus da minha salvação. Ele esperou. Disse, mas aquele que espera o Senhor renovarão suas forças, voarão bem alto como águia, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansam. Meu irmão, é só bênção. Crer no Senhor, crer no poder de Deus, crer no Deus do milagre, Deus do impossível. Isso nós temos que ter nessa vida. Lá no Salmo 37, versículo 7, vamos lá, abrir lá. Salmo 37, 7 é o que diz. Amém? Está no multimídia lá, tá? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça. Não se aborreça. Por que não aborrecer? Confio no Senhor. Confiaremos no Senhor. Essa luta do ar-condicionado está na mão do Senhor. Não está na mão de ninguém, está na mão do Senhor. Quantos milagres já aconteceram financeiramente nessa igreja? Eu falo, pessoal, aqui, tem mais de 10 anos esse telhado aqui. Ele custou 85 mil. O ar hoje custa 80. Há mais de 10 anos, 85 mil. Ninguém cobrou a porta, pastor Renê. Parcela está errada, não está pagando não. Protestou aqui, não, porque Deus fez o milagre acontecer. Quanto valia 85 mil hoje? Há 10 anos atrás, aproximadamente, daí para lá. Quanto valeria? Quer dizer, nós temos que confiar no Senhor e crer no poder de Deus. Crer no milagre. E diz mais ainda, nem como aqueles que maqueiam o mal, confiar no Senhor. Aqueles que maqueiam o mal contra mim, contra você, contra a igreja, eles vão perecer. Quer dizer, nós dependemos do Senhor. Amém? Eu boto na folha para me enxergar melhor. Na Bíblia é muito pequenininha. Amém? Esperar em Deus é como confiar no médico. Quem aqui já passou por uma cirurgia aqui? Quem já passou por uma cirurgia? Complicado, né? Você chega lá, entra na sala, toma anestesia, não sabe mais nada, né? Imagina se você for entrar na cirurgia com medo. Eu vou ver tudo. Meu irmão, quero contar um testemunho para você. Quando eu operei a minha perna, eu tomei só para a raca, né? Daqui para baixo, né? Eu fiquei acordado, não deixava eu dormir não, fiquei acordado. Eu senti o cara puxar a minha perna. Não doía nada, mas eu senti o cara puxando a minha perna, para alinhar a minha perna no lugar. Eu olhei assim e falei assim, pega o ciborgue aí. O que é o ciborgue? O ciborgue é um material que puxa para alinhar o carro, esticar o carro. Eu falei, pega o ciborgue, bota na perna e puxa para alinhar a perna melhor, mais rápido. Eles puxando a minha perna. Imagina que eu não confiasse no médico que me operasse. E quem passou por cirurgia sabe disso. Nós temos que confiar. É assim mesmo na nossa vida espiritual, confiar no Deus, na nossa salvação. Esperar do Senhor, confiar nele. É a mesma coisa. Você não está vendo nada, mas está confiando no Senhor. Depositamos no Senhor nossa vida. Isso nós precisamos ter, confiar no Senhor. Deus nunca atrasa. Ele trabalha no tempo certo. Esperar em Deus não é poder, não é perder tempo, é ganhar que? Maturidade. Quando nós esperamos no nosso Deus, é maturidade que ganhamos, músculos espirituais, confiamos no Senhor. Só isso que nós precisamos, confiar no Senhor, cada dia mais e mais. Ponto 1,3 diz assim, a certeza de que Deus nos ouve. Vamos lá no livro de Miqueias, na última parte do versículo 7, diz assim,
O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Quem aqui que a mãe fala assim, filho, não faça isso. Aí ele faz diferente. Ele faz mais ainda. Filho, não faça isso. Aí ele sobe na estante. Filho, não faça isso. Não derruba isso. Ele derruba tudo. Agora vamos para os esposos. Acontece muito comigo. A esposa está limpando a casa, está lá o copo no chão. Já limpei a casa, daqui a pouco você levanta, bate o pé no copo e derruba tudo no chão. Só aconteceu comigo isso aqui? Só comigo? Não tem nenhum homem que diz amém, não? A esposa, eu falei! Olha, nós não ouvimos. Vamos ouvir o Senhor falar conosco nessa manhã. Sérgio é assim, Sérgio? Derruba tudo no chão? Sérgio derruba tudo no chão. Sérgio. Amém. Amados, nós temos que ouvir o Senhor plenamente. A certeza que Deus nos ouve. O meu Deus me ouvirá. Ele não diz assim, talvez o meu Deus me ouvirá. Ele não diz isso. Talvez se eu falar com ele vai me ouvir. Não, ele confirma, o meu Deus me ouvirá. Totalmente presente, não é passado nem futuro. É presente, o meu Deus me ouvirá. Declaro sobre tua luta essa manhã, o meu Deus vai ouvir a minha oração. O meu Deus vai fazer milagre na minha vida. Isso nós precisamos, irmão. Ter certeza de convicção de fatos reais na nossa vida. Referência, Salmo, Jeremias 33, 3, que diz lá. Algo que o Senhor fala para mim, você nessa manhã. Clama a mim e eu te responderei. E lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você nunca conhece. Aleluias. Aleluias. Clama a mim. Clama a mim. Ele vai te ouvir. Clama ao Senhor. Não sei qual é a tua luta. Eu quero dizer para o Senhor está te ouvindo, meu irmão. Quando você dobra os seus joelhos, o Senhor te ouve. O tempo não é teu, nem meu, é do Senhor. A tua luta chegará na tua casa. Mas a vitória chegará primeiro. Porque o Senhor está preparando a vitória no teu lar, meu irmão. Preparando a cura, a libertação, a restauração. No Salmos 34, 15, diz assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, os que meus lábios sempre louvarão ao Senhor. Nosso lábio é para louvar ao Senhor, para declarar que Ele é o Senhor da tua casa, o Senhor do teu lar, da tua família, o Senhor do teu trabalho, o Senhor da tua saúde física, emocional e espiritual, o Senhor da tua rua, o Senhor do teu bairro, o Senhor do município de São Gonçalo, o Senhor que manda no estado do Rio de Janeiro, o Senhor que manda no Brasil. É Ele, não é o inimigo não, é o Senhor aqui, é lugar santo. Nosso país é abençoado, mas nós, povo de Deus, temos que estar orando, clamando ao Senhor pelas vitórias. Deus não ignora o clamor sincero do justo. Se você está clamando sinceramente justo, o Senhor não deixar de ouvir a tua oração, chegar ao trono da graça. Ele diz mais ainda, a oração que sobe como ferro nunca volta vazia. A tua oração com ferro nunca vai voltar vazia. Você pode não ser um momento instantâneo, mas daqui a pouco está vendo um milagre, está vendo a cura, a libertação, a restauração, está vendo um milagre na tua vida, às vezes está vendo um livramento na tua vida, você nem percebe, mas Deus te livrou, porque a oração sincera chega ao trono de Deus, ela nunca volta vazia. Segundo ponto da nossa pregação, o justo reconhece sua queda, mas não desiste. Versículo 8, de Miqueias 8, diz assim, na minha versão diz assim, ó inimiga minha, não te alegres no meu respeito, anda ainda que tenha caído, levantar-me-ei, e morar nas trevas, o Senhor é a minha luz. Ele quer dizer, tudo acontecer comigo, se eu cair, o inimigo querer pisar, o Senhor ainda é minha luz, o Senhor ainda é minha salvação. Pode vir o que for sobre meu lar, o Senhor é minha salvação. É crer no poder de Deus, é crer que Ele está no controle de tudo. Tudo pode acontecer, nada dá certo, mas o Senhor está no controle da tua vida. Ele está dizendo isso aqui, tudo pode acontecer. A desgraça não vai acontecer, mas o Senhor está no controle da minha vida. Para onde eu irei, só Ele tem palavra de vida. Para onde eu botarei a minha vida, só Ele tem palavra de vida. Para onde irei? José falou, eu e minha casa iremos ao Senhor, porque eu vou com vocês. Eu lutei a batalha todinha, eu passei o Rio Jordão, eu levei o povo à vitória através de Jesus e de Deus,
Por que eu vou largar o meu Deus agora? Vocês podem ir, faz o que quiser, mas eu e minha casa vamos servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que reina, ao Deus que governa nosso lar. Ele está dizendo isso aí. A mesma coisa, Miqueias dizendo a mesma coisa. Vocês podem fazer tudo o que quiser fazer, mas eu entregarei a minha vida no Senhor. Eu confiarei no Senhor. O povo pode estar perecendo em prostituição, corrupção, injustiça, mas eu confiarei no Deus da minha salvação, pois Ele me ouvirá. Ele fará algo sobrenatural na minha vida, na minha casa, no meu lar. Ele vai fazer, porque eu creio no poder de Deus. Cair não define o fim, mas quem confia no Senhor se levantará. Ele está dizendo que eu posso cair, mas eu vou me levantar. O inimigo pode botar lá, mas eu vou levantar. Eles podem ficar zombando de mim. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus. O Senhor restituiu tudo a ele, tudo em dobro. Você tinha 1 milhão, ganhou 2 milhões. Você tinha 4 filhos, ganhou 8. Você tinha uma casa, ganhou 2 casas, tudo em dobro ele teve. Porque ele confiou no Deus da vida dele, no Deus Todo-Poderoso. Assim é nós também, meu irmão. A luta é grande. Quem não tem luta, diga amém aí. Não vi nada, todos nós temos lutas. Então confia no Senhor. Eu não sei qual é a tua luta, mas confia no Senhor, creia no poder de Deus. Cair não define o fim de quem confia no Senhor. Não te alegre, diz assim, ó minha alma, não te alegres contra mim, ainda que eu caia, levantarei. Ainda que eu caia, levantarei. Aleluia. Ainda que nós caímos, irmão, pois a luta é grande, porque o cair do homem, mas o levantar de Deus. Primeiro tópico 2:1 diz assim, a queda não é negada. Meu irmão, a queda não é negada. Miqueias admite, ainda que eu caia. Imagina um profeta falar assim, ainda que eu caia. Imagina eu, você. Ainda que nós caímos, escorregamos algumas vezes. Às vezes nós murmuramos contra Deus, murmuramos contra o irmão, da direita, da esquerda, do fundo, na frente, murmuramos contra o pastor, contra o nosso líder do grupo de vida, contra o plantão de oração que não está orando, contra nós murmuramos, irmão. O cair é de Deus, mas levantar do Senhor. O cair do homem, mas levantar de Deus. Nós temos que ter essa convicção que nossas vidas têm que estar no Senhor. A fé bíblica não nega a dor, ela não nega a dor. Ah, estou na igreja, não, nós temos dor, muita dor, sofremos muito, mas nós confiamos no Senhor. Mas também não se rende a eles, não ficamos prostrados, não deixamos que o inimigo se prevaleça sobre nossas vidas, confiamos no Senhor, entregaremos na mão do Senhor nossas lutas. Em Provérbios 24:16 diz assim, vamos lá, Provérbios 24:16. Algo que o Senhor falar para mim, para você nessa manhã. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, não, são 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios não arrastarão pelas calamidades. Ainda que eu e você cairemos 7 vezes, o Senhor não vai levantar. Mas o justo quando cai, não, só levanta com o Senhor, porque ele não tem o Senhor, ele não crê no poder de Deus, ele não crê no milagre do Senhor, ele não crê que Deus pode levantar ele, erguer ele. Ele fica prostrado. Amados, precisamos confiar plenamente no Senhor. O justo não é quem nunca caia. Se é justo, meu irmão, a gente cai, nós levantaremos. Mas quem sempre se levanta, o justo sempre se levantará. O justo sempre estará de pé para servir ao Senhor. Meio às lutas, tribulações, nós estamos de pé. Dificuldade, lutas. Nós estamos passando por uma luta na igreja. Nosso pastor está enfermo. Tem orado pelo nosso pastor? Deus está na vida dele? Um homem que a outrora pregava a palavra, a outrora me dá um bom testemunho. Não foi acometido por idade. Quer dizer, nossos corpos é físico. O nosso espírito vai ser imortal. Nós confiarmos no Senhor, crer no poder de Deus. A luta pode chegar, cair, ficar prostrado. Mas o Senhor disse que nós levantaremos e edificará a casa dele sobre nossas vidas. A queda é o primeiro passo para uma restauração. Quando nós justos caímos, é o primeiro passo para você se restaurar. Como restaurar?
Quem faz uma obra em casa aqui, ele quebra uma parede, faz uma bagunça toda, mas daqui a pouco ela não fica bonita, fica perfeitinha lá, tudo bonitinho, pintadinho, bonitinho. Aí o Senhor assim, é aquela parede? Não. Assim é a nossa vida também, irmão. Quando nós caímos, o Senhor está quebrando, o Senhor está deixando quebrar para reconstruir perfeitamente, reconstruir, transformado num novo homem, numa nova mulher, no servo do Senhor. Às vezes aquilo te impede de servir ao Senhor, mas o Senhor tira para mostrar você que Ele precisa fazer, que Ele que molda o caráter dele em nossas vidas. E nós precisamos ter essa convicção. Deus não trabalha com máscaras. Ele não trabalha com máscaras, mas com um coração que é quebrantado, um coração transformado, um coração liberto. É isso que Ele trabalha. Quando Ele quebra a parede, Ele quer mostrar a você, eu tenho que quebrar você, começar tudo de novo, um recomeço. Nós precisamos, em nossa vida, é isso. 2.2, confiar na restauração. Levantar-me-ei, é o que ele diz, levantar-me-ei, está no versículo lá. Levantar-me-ei, é uma declaração de fé no futuro. Nós falamos no presente, agora no futuro. Levantar-me-ei, me quer dizer, vou me levantar. O inimigo pode pelejar contra mim, mas eu vou levantar-me. E quantas vezes essa parede quebrou, quantas vezes essa parede quebra, o Senhor está te levantando, meu irmão. Isso por 7 vezes. Pedir perdão 70 vezes 7. 70 vezes 7. Olha, irmão, como Deus é amável para conosco, como Deus é fiel para comigo, para com você. Como Deus é justo em nossa caminhada. Ainda que nós caímos, Ele vai nos levantar. Ainda que nós descemos a ladeira, Ele está lá embaixo para pegar a caixão e nos levantar. Vai me lembrar os amigos de Daniel na fornalha, desceram a escadaria lá embaixo, o Senhor estava com ele para guardar, para não se queimar. O Senhor estava lá com ele lá. Ele está falando para nós amanhã. Nossas lutas têm que estar na mão do Senhor. A referência para nós estarmos aí. Não é arrogância, é esperança fundamentada em Deus. Referência aí, vamos lá. Salmos 37, 24, é o que diz. Ainda que eu tropece, não cairá, pois o Senhor toma pelas minhas mãos. Ainda que eu tropece, tu desce a escadaria da fornalha, onde você é lançado na cova dos leões, onde você é lançado na cisterna, onde você foi vendido como escravo, onde você foi direcionado para o cárcere. Ao que ele diz, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor tomará pelas tuas mãos. José foi levado ao cárcere, levado à prisão, cisterna, vendido como escravo, mas o Senhor estava com ele. Ele caiu várias vezes, mas o Senhor estava com ele. Daniel, lançado na cova dos leões, quem estava com ele? Meu irmão, nós temos que abrir o coração e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Assim como ele falou, eu dependo de Ti, o Senhor me ouvirá, o seu clamor me ouvirá. O inimigo celebra a queda, mas Deus prepara o recomeço. O inimigo pode preparar a tua queda, mas o Senhor já está vendo já no futuro o teu começo. Você está vendo o teu começo. Quando eu falei a parede que quebra, quando ele quebra a parede, já está um projeto arquitetado perfeitamente. Todos os detalhes da parede estão no lugar. Todo o detalhe de uma cozinha está no altar de Deus. Todo detalhe de um banheiro, quando é quebrado, está no altar de Deus. Assim é a minha vida, a tua vida, meu irmão. Na mão de Deus. Quando o inimigo tenta te quebrar, o Senhor está te levantando lá na frente já, preparando a tua vitória. Vai vitória no teu lar, na tua casa, no teu trabalho. Onde você andar, você está preparando a vitória. É isso que o Senhor está pensando de nós. Nós temos que estar no altar do Senhor. Aleluia. Quem está nas mãos de Deus pode cair, mas nunca ficará no chão. 2.3 diz assim, o confronto com o inimigo. Não te alegres contra mim. Está no versículo 8 lá, nós vemos lá. Não te alegres contra mim. O que quer dizer? Miqueias fala com autoridade espiritual, não com revolta emocional. Ele fala com autoridade. Não te alegres contra mim, porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso que Miqueias está falando para ele. Não adianta se alegar contra mim, porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. A mesma coisa é eu, você, meu irmão. A luta é grande. Eu falei aqui sobre minha filha.
Ela não me pertence. Quando ela estava no ventre, ela foi consagrada ao Senhor. Dizia para ela que antes de ela estar no ventre, Deus já sabia. E quando ela nasceu, eu e minha esposa consagramos ao Senhor. Então ela está no altar de Deus. Ela pode dar uma voltinha por fora aí. Deus permite. Eu tenho dado livramento. O processo dela é fácil. Fazer um ano agora, bateu com a moto, só machucou a perna. Aí disse que o Espírito falou com ela: está esperando o quê? Continua a mesma coisa. Domingo, dia 28 de dezembro, ela saiu com a moto, escorregou com a moto, a senhora agarrou, ela voou da moto, ficou toda arranhada, só escoriação. O Senhor de novo: o que está esperando? Quer mais processo? Passou 2 semanas, roubaram a moto dela lá em Rocha Miranda. Está esperando o quê? Fala para ela, não, eu confronto mesmo. Está esperando o quê? Processo doloroso? Meu irmão, está no altar de Deus, não tira do altar de Deus, está no altar do Senhor. Não vou passar a mão por cima, não, está no altar do Senhor. O processo doloroso, quer passar por ele, passa. A gente já passa um processo com o Senhor, imagina sem o Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, amém, igreja? Aleluia. Confiamos no Senhor. Pode aplaudir o Senhor. O confronto com o inimigo. Não te alegres contra mim. Miqueias passou por autoridade, né? Romanos 8, 33, o que diz lá? Romanos 8, 33 e 34, diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha que palavra, irmão. Quem fará alguma acusação contra você? Tu és escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. É Deus quem nos justifica. É Ele. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por mim e por você na cruz. Foi Ele que ressuscitou na cruz. Olha o que diz: e mais que ressuscitou, Ele está à direita de Deus e também intercede por mim, por você, por nós. Quem pedirá? Quem pedirá? Não te alegre contra mim, o inimigo pode se alegar, mas quem pelejará contra nós é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso, é Ele que pelejará por mim e por você. Aleluia. O inimigo não tem palavras finais sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o seu lar. Ele não tem palavra final, não. A tua vida, o teu lar, tudo que te pertence ao Senhor. O inimigo pode rir hoje, mas Deus responde amanhã com vitória. Ele pode estar rindo hoje, mas logo mais a vitória é garantida. Logo mais você está regozijando na presença do Senhor. Isso logo mais não é minha vontade, é a vontade de Deus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Pode ser que por um dia para o Senhor como 1000, e 1000 como um dia. Então nós não sabemos qual é a vontade de Deus, mas quer dizer que se coloca no altar de Deus, será vitorioso. Terceiro ponto da nossa mensagem: o justo confia na luz de Deus. Versículo 8b lá diz assim: diz assim: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei e morarei nas trevas, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a nossa luz. Olha o que diz lá: a luz de Deus é maior que qualquer escuridão. Amém, igreja? A luz do Senhor é maior que qualquer escuridão. Ela é maior. Ela é tremenda, a luz do Senhor. Trevas simboliza dor. Trevas simboliza confusão, sofrimento. Tudo isso aí é a treva. Mas e a luz? Que significa liberdade, cura, restauração, renovação, transformação. Pisar no altar do Senhor, pisar na presença do Senhor, dizendo isso aí. Ele diz isso: até os servos de Deus passam por momentos escuros. Miqueias passou momentos escuros. Ele viu o povo de Israel se escorregar, ele viu o povo de Israel murmurar, questionar. Até o povo de Deus passa por isso. Mas eu quero dizer para você: nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em nossas vidas. No Salmo 88, diz bem claro lá no Salmo 88. Eu não botei no multimídia não. Salmo 88, 1 diz assim:
Estou falando que, de luz, né? O Senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Salmo 88, versículo 1 diz assim: o Senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Ele está falando para você parar de clamar a Ele? Ele está falando assim: eu só me clama pela manhã, só me clama ao meio-dia, só me clama às 6 horas da tarde. Não, dia e noite, 24 horas você tem que clamar o Senhor, meu irmão. Tu está na condução, não tem o que fazer. Senhor, toma direção nesse ônibus, toma direção de cada pessoa aqui nessa manhã. À tardinha vai para a faculdade, para o colégio, onde você vai, a mesmo trabalhar mesmo à noite. Começa a pedir ao Senhor que venha direcionar o dia, a noite. Ele está dizendo isso aqui: nós temos que clamar dia e noite, não é só de manhã levantar, orar ao Senhor, no almoço, no jantar, não, dia e noite, 24 horas temos que clamar ao Senhor, porque o inimigo ele faz uma hora extra todo dia, ele clama, ele peleza contra mim, contra você, 25 horas por dia, ele faz uma hora extra todo dia, para atacar você, para atacar a tua família, atacar o teu lar, atacar o teu emprego. Essa é a função dele, nos atacar. Mas o Senhor diz que clama dia e noite, 24 horas clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Treva não significa abandono, significa, a tua treva significa que você vai ser vencedor. A treva significa que você há de ter vitória. A luta que está passando hoje, que podemos chamar de treva, se você vai ser mais que vencedor quando colocar no altar de Deus. Pedir que o Senhor venha transformar. 3.2 diz assim: como fonte de luz, ele diz lá assim: o Senhor será a minha luz. Luz aqui significa direção, meu irmão. A luz aqui significa direção na tua vida. A luz do Senhor é uma direção na tua vida. A luz do Senhor é uma esperança na tua vida. Isso está dizendo aqui. A luz do Senhor significa salvação. A luz do Senhor significa cura, renovação, transformação. É a luz do Senhor, quando ela entra, ela faz um milagre na nossa vida. Você não consegue pisar em lugar escuro, porque o Senhor faz brilhar a luz sobre a tua vida, sobre o teu carro, sobre a tua casa, sobre o seu lar, sobre a tua família. Tudo onde você botar as mãos, você é abençoado, porque o Senhor dá a luz para a nossa vida. Ele é a luz. Ele é a luz. Quando nós colocamos diante de Deus, nós temos certeza da vitória. A noite pode ser longa, mas não é eterna, pois Ele é a luz. 3.2, como fonte de luz, né? A luz significa essa direção, salvação, esperança. Uma referência bíblica lá em João 8,12. Olha o que diz lá João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em treva, andará na presença do Senhor. Andará continuamente na presença do Senhor, na luz do Senhor. Outra referência lá, Salmos 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem temerei temor? O Senhor é meu Deus forte, meu refúgio, de quem terei medo? De quem terei medo? Se Ele diz que eu sou o Deus forte teu, o teu refúgio, por que terei medo? Porque não confiarei no Senhor. Mas nós precisamos direcionar. Quando Deus é a luz, a escuridão pode perder. Já viu aquele jovem que chega no colégio quietinho, aí todo mundo fica zoando dele, fica bagunçando com ele. Mas por que bagunça ele? Porque nele há uma luz. Ninguém taca pedra numa árvore frutífera se ela não tiver um fruto bom para comer. Ele vai atacar. Mas nós sabemos que a luz está em nós. A luz do Senhor brilha. Quando você é atacado, onde você é atacado, parece que a luz do Senhor está brilhando na tua vida. No trabalho, quando você é chicoteado, é caluniado, porque Deus está trabalhando na tua vida, Ele é a luz da tua vida. Aquele que está em terra vai jogar pedra. É isso que Ele está dizendo para nós. Precisamos estar no Senhor. O terceiro, 3.3, diz assim: a luz que aponta para o Evangelho. Miqueias aponta para o Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim: Cristo é o cumprimento dessa promessa. Isaías 9:2, só que diz Isaías 9:2. Abre lá a Bíblia, lá, eu estou no multimídia. Diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte.
raiou a luz. Olha o que ele diz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Outrora, meu irmão, nós andava esse caminho tortuoso, caminho de trevas, mas Deus mostrou a luz para nós. Quantos aqui são evangelho de berço? Quantos são? Tem alguém que nasceu no evangelho? Não. Nós éramos esse povo aqui, caminhava em trevas. Quantos nós caminhamos em trevas sem a direção de Deus, mas uma hora Deus mostrou a luz dele. Nós temos que ter mudança de vida. As nossas paredes espirituais têm que ser transformadas em bênção. A nossa casa tem que ser transformada em bênção. O seu trabalho é bênção para o Senhor. A tua luta é bênção para tu crescer. A tua luta é bênção para tu crescer, meu irmão. Criar músculos espirituais. Certeza de vitória. Isso que está falando para nós essa manhã. Aleluia. Em Jesus a esperança nunca se apaga. Miqueias aponta para uma esperança futura que cumpre plenamente em Jesus Cristo. Ele entrou nas nossas trevas. Quantos aqui deixou Jesus entrar na tua treva? Todos nós deixamos entrar, né? Essas lutas. Outrora nós éramos como desgarrados do rebanho de Jesus, mas o Senhor nos arrebanhou, nos trouxe. Senhor, das nossas trevas, estamos na maravilhosa luz dele, reinando no seu lar, na tua casa. Quantos nós andávamos em treva? Quantos nós outrora fazia, como esse povo fazia aqui, prostituição? Quantos nós eram corruptos? Quantos nós eram injustos? Quantos nós eram assim? Mas o Senhor, essa manhã, quer transformar a nossa vida, transformar o nosso lar e nos renovar poderosamente. Ele entrou nas nossas trevas, lançou sobre si o nosso pecado e nos deu a luz eterna. Meu irmão, bênção de Deus. Aleluia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós vimos lá no versículo Isaías 9, 2, que diz. Meu irmão, o que nós podemos concluir nessa manhã com isso? Como podemos concluir essa manhã? O que Deus tem falado no nosso coração, Deus tem ministrado na tua vida, Deus tem feito algo na tua vida. Nós podemos concluir com ele. Podemos esperar que Deus faz tudo por mim e por você. Tudo que você imagina, Deus faz por mim e por você. Mas já temos que esperar no Senhor. Temos que confiar no Senhor. Temos que depositar tudo no Senhor. Não é botar lá e apanhar, não. Entregar teu filho na mão de Deus e depois acobertar ele, não. Deixa ele passar pelo processo. Quando ele passa pelo processo, passa pela moenda, ele sai do outro lado transformado. Eles não devem ter. Podemos cair e nos levantar. Quantos de nós outrora caímos, escorregamos, questionamos, falamos mal de um, mal do outro. Mas o Senhor disse que nós temos que levantarmos, pois Ele é a luz do mundo. Se nós temos a luz do mundo, nós não podemos andar em trevas e andar na presença dEle. Podemos atravessar trevas sem perder a esperança. Podemos atravessar as lutas sem perder a esperança, porque o Senhor continua sendo a luz do mundo sobre as nossas vidas. A luz dele vem a brilhar poderosamente na nossa vida. Eu quero dizer para vocês essa manhã, hoje Deus te chama para tirar os olhos das circunstâncias, das lutas, e confiar que fixar nele, depositar nele a tua luta. Fala, Senhor, nas tuas mãos, dependo de ti, a minha vida depende de ti. E podemos aplicar em nossas vidas aí. Se você está caído, levanta. Se você está desanimado, levanta. Se você está questionando uma coisa, falando uma coisa, procura um conserto com Deus. Que os dias são maus, meu irmão. Os dias são maus. O inimigo está aí. Daqui a pouco, aí, semana que vem, o nosso prefeito aí entrega a chave na mão de Satanás. O Rio de Janeiro entrega a chave na mão de Satanás. O Brasil está entregue na mão de Satanás. Para reinar aí no carnaval aí. Prostituição, drogas. Nós temos que confiar nossa vida no Senhor. Precisamos ter uma mudança de vida poderosamente. Você está em trevas, confie na luz. Se tudo parece perdido, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Peça ao Senhor para governar.
Hoje ainda Ele ouve você. Hoje Ele te restaura. Hoje ainda Ele ilumina teu lar. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Ele diz bem claro assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse é o nosso Deus. E nós temos que confiar nele. Queria chamar os músicos aqui para nós encerrarmos. Irmão, é isso que nós temos que confiar no Senhor. Eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é o teu propósito para com Deus, mas eu tenho certeza, meu irmão, o nosso propósito para com Deus é fiel, é verdadeiro. Tem que ser fiel, verdadeiro. A nossa luta tem que estar no altar de Deus. A tua peleja tem que estar no altar de Deus. Que ele diz bem claro assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Eu não olharei para homem nenhum. Eu não olhei para o pastor Marvel, pastor Renê, pastor Jorge, pastor Edmilson. Não olhei para o meu líder. Vou olhar para o Senhor. Vou confiar no Senhor. Vou depositar no Senhor nossas vidas. Ele está dizendo isso aqui: eu olharei para o Senhor. Assim como Josué. Você pode ir para outro lugar. Você viu que Deus transformou o pão, pedra em pão, derramou o maná do céu, abriu o mar vermelho, abriu o rio Jordão, deu vitória contra Jericó. Vocês vão para onde? Que só Ele tem palavra de vida, só Ele tem palavra de vida. Vocês vão para onde? Vocês vão caminhar para onde? Vocês podem ir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa depois no altar do Senhor, confiaremos no Senhor, que restaurou a minha casa, restaurou meu trabalho, minha saúde, minha fonte de renda. Vamos confiar no Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Vamos ficar de pé.